Eu quero cumprimentá-lo com a paz do Senhor, dizer que é um prazer ter você aqui comigo mais uma vez para juntos iniciarmos mais um plano de estudo nas lições bíblicas da CPAD Classe Adultos. Espero que você fique até o final para absorver todas as dicas que eu tenho nessa lição. Sempre lembrando que essa não é uma pré-aula, mas sim uma análise de um plano de estudo que procura tornar a lição mais enxuta, objetiva, com um caminho mais assertivo para que você possa, a partir da sua própria capacidade de raciocínio, desdobrar os pontos da lição de uma maneira mais acertada. E depois acrescentar o que a própria lição tem, agregando os valores trazidos pelo comentarista, podendo assim entender bem a lição e expressar para as outras pessoas também. É o nosso propósito aqui, que você se torne também um tutor, um professor para ajudar outras pessoas, de maneira que todos nós sejamos tanto alunos quanto professores. Acredito que essa seja a vontade de Deus, que ensinemos uns aos outros e aprendamos uns com os outros. Então a gente vai agora para a tela do meu computador e vamos iniciar essa importante aula. Nós já estamos aqui na tela do meu computador e o tema dessa lição, o título da lição número 8 é Comprometidos com a Palavra de Deus. Se você gostar da aula, você pode dar o seu like, você pode se inscrever, pode compartilhar esse mesmo material que eu uso aqui com outras pessoas para que elas também possam utilizá-lo se assim quiserem, tá bom? Pode modificar, pode fazer o que for necessário para melhorar a sua aula, ok? Os objetivos específicos para essa lição são 1. Afirmar a autoridade da Bíblia, 2. Mostrar o zelo pela boa doutrina e 3. Pontuar os cuidados quanto aos modismos. Então, é isso aqui que você tem que ter em mente durante todo o trajeto da lição para não sair daquilo que o comentarista colocou como principal para ela. A gente tem como textuário dessa lição: bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e aguardam, Lucas 11, 28. E a verdade prática, a autoridade divina da Bíblia deriva de sua origem em Deus. E isso por si só encerra a suprema autoridade das Escrituras como plena e total garantia de infalibilidade, ok? Então a gente tem esse importante textual e essa verdade prática que complementam aquilo que a gente já colocou como objetivos específicos. A leitura bíblica em classe está em 2 Timóteo 2, 14 a 19 e em 2 Pedro 1, 20 e 21. Você pode pausar aqui e fazer a sua leitura. A introdução da lição diz o seguinte: nós somos apegados à palavra e buscamos a orientação do Espírito Santo para nos ajudar na interpretação das Escrituras. Vamos estudar a relação dos pentecostais clássicos e a leitura da Bíblia, a maneira como nós observamos as regras gramaticais e o contexto histórico e literário para compreender melhor o texto sagrado. Então, essa introdução bem importante e que traz alguns pontos que se juntam ao objetivo específico e ao que a gente viu do textuário da verdade prática, que ele fala no começo que nós buscamos a orientação do Espírito Santo para nos ajudar na interpretação das Escrituras. Então, o crente interpreta as Escrituras sob oração e diante da orientação do Espírito Santo, e não simplesmente só por regras de hermenêutica, de exegese ou por outras regras de interpretação. Nós usamos sim essas coisas, mas o principal é a orientação do Espírito, e para isso precisa estar submetido a ele. E aí a gente tem como tópicos dessa lição a autoridade da Bíblia, depois o zelo pela doutrina e terceiro, cuidado quanto aos modismos. Nós temos três subtópicos no primeiro, 3 no segundo e 4 no terceiro. Então eu dividi o tempo como sugestão aos professores, 20 minutos no primeiro tópico, 20 no segundo e 30 no terceiro, que dá um total de 70 minutos, que é o que a gente tem em média na maior parte das salas de aula de escola dominical. Tá? A autoridade da Bíblia, sola Scriptura. Cada um dos 5 sola
representa a chave de cada doutrina central dos reformadores, como Lutero, Zwinglio, entre outros. O brado de sola escritura significa que a Bíblia é a única regra de fé e prática para a vida cristã, e é por meio dela que podemos conhecer a Deus e entender a sua vontade, segundo Timóteo 3, 14 ou 17, que é importante para aqueles que não têm intimidade com esses personagens da Reforma Protestante, a lembrança de que ela acontece há 5 séculos atrás por reformadores que não concordavam com a doutrina da Igreja Católica de não dar acesso às pessoas ao texto bíblico e de colocar uma série de regras para que essas pessoas pudessem obter a salvação. E aí os reformadores colocam isso como um grande símbolo, né, o sola escritura, de que nós somos salvos pela graça, nós somos salvos pela graça somente. E isso começa com Lutero afixando, né, as suas teses para que todos pudessem ver aquilo que ele estava promovendo como reforma, que nem ele pensava nesse termo, foi cunhado depois, essa terminologia, por aqueles que analisaram tanto ele como Zwinglio, como João Calvino e outros que participaram desse momento importante, que deu origem aos nossos movimentos de protestantes, né, cristãos protestantes. Então, vale a pena falar um pouquinho sobre isso, mas não parar muito nessa questão para poder ministrar ou refletir sobre todos os pontos dessa aula. Mas começa ali a mudança que chegou até nós, de olhar a Escritura, de poder vê-la em todas as línguas, porque ela era preservada no latim, sob a autoridade da igreja, ninguém entendia nada. Somente os padres, os eruditos é que entendiam, o povo só aceitava aquilo que eles diziam sem ter acesso às Escrituras. E aí tem uma contribuição muito importante de outros tradutores das Escrituras, do hebraico e do grego, e também da invenção da imprensa, né, que foi um marco nesse período também. Juntando todas essas questões, houve um momento apropriado, propício para que acontecessem a reforma protestante. E aí o 2 diz o seguinte: nossos fundamentos. A nossa fonte de autoridade é unicamente a Bíblia, conforme a declaração de fé das Assembleias de Deus. A Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Não necessitamos de uma nova revelação extraordinária ou pretensamente canônica, segundo Pedro 1, 19 a 21. Aqui é importante ressaltar que sempre surgem alguns movimentos com novas revelações. Para nós que temos a Bíblia como regra de fé e conduta, nós não precisamos de revelações novas. Nós precisamos do entendimento da revelação que já foi dada. E aceitamos o cânon como foi nos apresentado, com todos os livros do Antigo Testamento e todos os livros que estão no Novo Testamento. Esse é o cânon aceito tanto pelos judeus, no caso do Antigo Testamento, do Primeiro Testamento, ou do Tanakh, que é a Torá, a lei, os profetas e os escritos, chamado de Tanakh, um acrônimo dessas 3 terminologias, que vai de Gênesis a Malaquias. E também aceitamos os escritos do Novo Testamento, confirmados pelos pais da igreja. Então, nesse sentido, nada que se queira acrescentar, a gente deve aceitar como regra de fé também, porque a regra está ali, a gente precisa entender. Às vezes a gente precisa contextualizar com o nosso tempo, mas isso não significa uma alteração daquilo que está lá ou um acréscimo, como surge de vez em quando algumas pessoas que dizem ter recebido uma nova revelação e fundam uma nova religião e dizem que faltava algo, a palavra, coisas desse tipo, nós não aceitamos. A regra de fé é a Bíblia e aquilo que nós colocamos como declaração de fé é apenas um endosso àquilo que já está estabelecido nela. E o 3, não somos deístas.
Deísmo é a doutrina que afirma a existência de Deus, mas que ele está muito longe de nós e não se envolve com os assuntos humanos. É como um relojoeiro que dá corda a um relógio e esquece-se dele. Nós somos teístas, isto é, cremos que Deus não está longe de cada um de nós. Atos 17, 27. Ele está interessado no ser humano. Hebreus 11, 6. Então aqui o comentarista poderia ter trazido qualquer outro tipo de detalhe para dar ênfase à questão de que nós cremos na palavra e um só Deus, mas ele escolheu colocar a questão do deísmo, que é aqueles que defendem que Deus criou sim o mundo, mas ele foi embora e deixou a gente se virar aqui sozinho e fazer a nossa própria história sem a participação dele. Nós sabemos que essa não é verdade, Deus participa da história e a maior verdade disso é a entrada dele no mundo através de seu Filho, a identidade humana de Deus, Jesus de Nazaré, aquele que veio, viveu a nossa vida, viveu a nossa história, como um de nós e alcançou a salvação ao nosso favor. Então é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós e conquistou um lugar de honra, vivendo uma vida perfeita como ser humano e subiu à destra de Deus. E Deus lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome dele se dobre todo o joelho dos que estão no céu, na terra e embaixo da terra. Então, Deus não está longe de nós, ele está próximo e prova isso pela sua palavra. É importante essa salientação. A gente vai para o ponto 2, zelo pela doutrina, ensino ou instrução. Quando o texto sagrado expressa e perseveravam na doutrina dos apóstolos, isso significa que os discípulos permaneciam seguindo o ensino dos apóstolos. Nesse caso, a palavra doutrina significa ensino, instrução. Na verdade, ela significa isso em qualquer outra situação. Se você segue um ensinamento, se você persevera, seja qual for o ensinamento, você está seguindo aquele ensinamento. Então aqui não há muita necessidade de se esticar a expressão sobre o significado do termo, porque ele está muito claro. Ensino e instrução. O 2, o conteúdo da fé. Quando o apóstolo Paulo diz, traz essas coisas à memória, ele está se referindo à sã doutrina, contrapondo os falatórios profanos. Os credos e as confissões de fé são dois tipos distintos de documentos eclesiásticos, mas com o mesmo propósito, interpretar as escrituras para sintetizar o ensino da igreja. Os credos são genéricos e as confissões de fé são mais elaboradas e específicas. Aqui é uma questão importante. Os credos, aquilo que cremos, aparece já com os pais da igreja, né, na defesa do evangelho contra um monte de heresias que foram surgindo no tempo deles, formaram os credos. Lembrando que os pais da igreja, a gente pode dizer que são discípulos dos apóstolos, né? Aqueles que estão lá nos primeiros séculos, né? No século II, no século III, no século IV, e eles defendem a fé cristã como Atanásio, como Tertuliano, como Orígenes, e eles combatem aqueles que estavam se levantando para falar muitas coisas, como, por exemplo, que Jesus não veio em carne, somente tinha aparência, as questões sobre a Trindade, que Jesus foi criado e que ele não é Deus. E aí, a cada necessidade de combate, os pais da igreja iam elaborando o credo, que é aquilo que confessamos no batismo. Já as confissões de fé, elas são elaborações mais específicas de cada denominação. Por exemplo, tem a confissão de fé das Assembleias de Deus, tem a confissão de fé das igrejas batistas, das igrejas presbiterianas, que servem para deixar mais claro aquilo que já foi dito pelos apóstolos e pelos pais da igreja. Depois a gente tem a nossa confissão de fé e a Bíblia. A nossa declaração de fé ocupa extraordinária importância na vida da igreja como sumário doutrinário da Bíblia e ajuda para a sua compreensão, além de servir como proteção contra as falsas doutrinas. Entretanto, a palavra final é a Bíblia. A declaração de fé expressa a doutrina oficial da igreja. Há no Novo Testamento embriões de credos e confissões de fé.
Mateus 16:16, Filipenses 2, 8 ao 11, 1 Timóteo 6 e 13, que foram desenvolvidos ao longo da história da igreja. Então, o comentarista está dizendo aqui que o que a gente tem como declaração de fé é um desenvolvimento daquilo que já está registrado no Novo Testamento, daquilo que já está dito pelo Senhor Jesus e pelos apóstolos, e que a igreja, pegando isso, pegando o credo dos pais da igreja, fez uma elaboração mais clara para que o crente dos nossos dias possa entender. Mas ele deixa bem claro aqui que, no final, toda referência nossa tem que ser a Bíblia. É a Bíblia que é a verdade infalível de Deus. E é ela que tem que estar em primeiro lugar, ou seja, nenhuma declaração de fé, nenhum credo está acima daquilo que está registrado nas Escrituras, mas eles são acessórios no sentido de nos ajudar a entender esse conteúdo, ok? E depois no 3, cuidado quanto aos modismos. Modismo. Essa palavra traz a ideia do que está na moda. Isso se aplica também no campo teológico. São os ventos de doutrina que vêm e vão, Efésios 1:4, que têm caráter efêmero, passageiro, que para nada aproveitam. Em outras palavras, são inúteis e inaproveitáveis. Então, no sentido teológico, o modismo é sempre um vento de doutrina que nada tem a ver com a Escritura, mas que traz um certo burburinho nos círculos cristãos e depois passam, se a gente estiver observando e colocando isso, ou submetendo isso aos critérios bíblicos, senão tem coisa que vem e fica nesse sentido. Modismo em outros sentidos de outras áreas da vida, coisa que vem e vai, como uma roupa colorida que a gente usa numa época e depois para de usar, uma calça de boca larga e depois vai usar uma calça slim, né? Esses tipos de mudanças são coisas que a gente enfrenta durante toda a nossa vida e são coisas normais e que a gente gosta, né? Corte de cabelo diferente, o design de um veículo, e vai mudando. Ora vai para frente, ora vai para trás, ora se recupera algo que já foi usado há décadas atrás. Isso aí não tem problema nenhum, mas em sentido teológico, o comentarista está querendo dizer que traz às vezes algum problema no meio dos círculos cristãos. E a gente tem, procura apresentar-te a Deus aprovado. Essa qualificação vem do Espírito de Deus. Apresentar-se a Deus aprovado significa estar disponível, testado e aprovado por Deus e reconhecido pela igreja. Então, se apresentar a Deus aprovado, primeiro a gente precisa estar sob a orientação do Espírito Santo, se colocar na vontade de Deus e fazer a sua vontade seguindo a Cristo no nosso comportamento, em todas as áreas da nossa vida. Então isso aqui é uma questão mais prática e que pode ser até gasto um tempo para se falar sobre ela. E depois, como obreiro que não tem de que se envergonhar. O termo obreiro, tanto em grego quanto em português, vem de obra, trabalho, e tem significado amplo no Novo Testamento. No sentido literal, refere-se ao trabalhador do campo, Mateus 21. No sentido metafórico, a todos os que se dedicam à obra de Deus, Mateus 9, 37 e 38. E de maneira geral, aos apóstolos e demais oficiais da igreja, Lucas 10 e 7. A nossa declaração de fé afirma: o termo obreiro é genérico e usamos praticamente para todos os cargos e funções na igreja. Então isso aí pode servir como alegria, como alívio para aqueles que trabalham na obra do Senhor, mas não têm a consagração eclesiástica, né? Não são reconhecidos eclesiasticamente como um presbítero, um pastor, um diácono, mas você é um cooperador na obra de Deus. Eu gosto muito da ideia de se valorizar essa questão no todo da igreja, porque a igreja é trabalhadora. Quando a pessoa fica pensando apenas em receber uma credencial de obreiro oficial, ela acaba direcionando todo o trabalho dela para a conquista daquilo. Mas quando a gente tira isso da nossa mente, começa a pensar que nós somos obreiros para trabalhar para Deus, a gente se sente mais confortável e também faz a obra de maneira mais espontânea. Isso é bom para se discutir em sala de aula, porque às vezes tem gente que recebe a credencial e para de trabalhar. Cuidado quanto aos modismos, eu coloquei o quarto ponto separado para poder colocar ele todo. Que maneje bem a palavra da verdade. O verbo grego para manejar bem é ortotemeo,
literalmente cortar reto, cuja ideia é cortar em linha reta, a ideia é manter o curso correto. É uma palavra rara, aparece uma só vez no Novo Testamento e 2 vezes na Septuaginta. O emprego paulino dessa palavra é metafórico e muitas interpretações já foram apresentadas ao longo dos séculos. A preocupação de Paulo é com o ensino correto da palavra de Deus, com base numa exegese sólida, com aplicação para a edificação espiritual da igreja. Isso significa também não fazer uso da palavra no púlpito para atacar algum desafeto entre os irmãos por meio de indiretas. Púlpito não é lugar de desabafo. Então, esse ponto 4 aqui ajuda a fechar a lição com uma discussão importante sobre manejar bem a palavra da verdade. Eu penso que manejar bem é a pessoa conhecer bem também o texto bíblico, é ser um leitor assíduo do texto. Tem muitos obreiros que são preguiçosos, têm uma leitura superficial, que não analisam o significado das palavras, nem mesmo no dicionário da língua portuguesa tem coragem de sentar e ver os termos da mensagem, mas procuram ler de forma rápida os textos, né? Como num plano de leitura anual, em que a pessoa se esforça por terminar logo a leitura para fechar todos os livros dentro do período de 12 meses. É só leitura corrida, serve como um mapeamento, mas não é estudo. Isso acontece com muitos obreiros. Leem superficialmente o texto, fecham a Bíblia, falam, Senhor, me abençoa para que eu consiga transmitir a sua palavra. E não se aprofundam. Então, manejar bem é conhecer os detalhes, né? A profundidade da palavra para poder dar uma mensagem com qualidade. Isso demanda dedicação, demanda debruçar sobre o texto bíblico e gastar horas em estudo, em esboço, em redação, escrevendo aquilo que o Espírito Santo está te dando, pontuando aquilo para poder expressar uma mensagem sólida, uma mensagem correta, uma mensagem que alimenta bem aqueles que irão ouvir. Assim, eu espero ter contribuído de alguma forma com todos vocês, sempre lembrando que o objetivo aqui não é dar uma pré-aula, mas simplesmente é oferecer vocês um caminho de reflexão para a aula, colocando os pontos mais importantes para você expandir onde haja mais necessidade para você que é aluno e onde haja mais necessidade na sua sala de aula para você que é professor, colocando as questões mais importantes, conseguindo passar por todos os tópicos da lição. Então, é só uma ajuda, é só uma orientação, é só um plano para você ser mais dinâmico e otimizar a sua aula, absorvendo melhor também o conteúdo. A conclusão diz, nós temos compromisso com a palavra de Deus e cremos que ela é a única revelação de Deus escrita para a humanidade. Diante disso, fica claro que nenhuma outra literatura exerce autoridade sobre a nossa vida. Então, em termos de Bíblia, ela é a nossa única regra de fé e conduta. Não há nenhum livro, não há nenhum teólogo, não há nenhum alguém que recebeu revelação que possa nos convencer de que trouxe algo novo que ainda não havia sido dito por Deus. Porque, na verdade, o que ele tinha para revelar, ele revelou do ponto de vista das Escrituras. Aquilo é o suficiente, o necessário, o adequado para o plano da salvação. Então é isso que nós temos que viver, é isso que nós temos que pregar. E nos pontos em que tivermos dificuldade, colocar diante de Deus e com muita humildade, orar para o Espírito Santo nos instruir. Desejo a todos uma excelente aula. Se Deus quiser, nos veremos na semana que vem. E até lá, boa aula para todos vocês. Orem por mim para que eu possa continuar realizando esse trabalho e o nome de Deus ser glorificado na sua e na minha vida. Deus abençoe a todos vocês.